Muito boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez nessa conversa, nesse bate-papo. Quero cumprimentar aqueles que estão nos assistindo através do Facebook, Gilberto Natalini SP, e dizer que hoje nós trouxemos um time muito especial aqui, um pessoal de altíssima importância e qualidade, que são líderes, representantes da comunidade armênia da cidade de São Paulo. Não só da cidade de São Paulo, mas da própria comunidade armênia internacional. Alguns têm relações com a própria Armênia e com outras partes do mundo. Então, é um pessoal de alta representatividade, gente muito boa, vocês vão ver, gente de primeira. Os armênios são um povo muito especial. Eu aprendi a admirar, aprendi a respeitar, e muita curiosidade de conhecer a cultura e a própria história da Armênia. Tive a oportunidade de conhecer um pouco, e aí convidei-os para vir, para a gente bater um papo, para vocês poderem conhecer também um pouco da Armênia pela boca dos próprios armênios. Então, eu queria que cada um aqui pudesse dizer o nome, de um a um, o nome, e o cargo que ocupa, ou a representação, ou enfim, a profissão. Quem vai começar? Levanta o dedinho assim e começa. Fábio. Deixa o Fábio. Boa noite a todos, e principalmente essa oportunidade do grande amigo Natalini está ofertando a nós, armênios, né, de podermos colocar a todos um pouco da nossa cultura, um pouco dos nossos pensamentos. Eu sou Fábio Coneglian, sou o segundo secretário do Conselho do Sama Clube Armênio, sou advogado e tenho muita honra de representar essa comunidade que me dá tanta alegria e prazer. E, mais uma vez, agradecendo o nobre amigo Gilberto, com quem temos uma amizade já de longa data. Muito bom, Fábio. Quem mais agora? Quem virá agora? Pode falar. Posso me apresentar, eu sou Eduardo Rafini Gorrossian, eu sou gerente de operações de uma empresa localizada em São Paulo, sou paulistano, de nascença, armênio de herança cultural ali dos meus pais, e além dessa profissão eu também atuo como os meus colegas no Clube Armênio e em outras entidades, mas principalmente no clube nos últimos anos, como assessor de comunicação lá no clube, né? E é um prazer estar aqui hoje junto com o vereador Gilberto Natalini, com todos os meus colegas. A gente tem muita história juntos. Acho que a gente pode aproveitar esse tempo para conversar um pouquinho e conversar com o povo paulistano aí que apoia o vereador sobre a nossa herança, nossa contribuição com a cidade e aquilo que vem de longa data, a nossa relação. Caiu. Oi, caiu minha conexão. Bem-vindo de volta. Já voltou. Voltou. Um instantinho para mudar de internet, para ver se eu consigo melhorar aqui. Por favor, só um minutinho, tá? Sim.
Pessoal, se a gente puder continuar a apresentação enquanto espero o Nataline, mantemos o mesmo combinado, levanta a mão e aí combina entre vocês e se apresenta. Ligue. Está desligado o volume, garoto. Seu microfone. Ligue o microfone. Pronto. Voltamos? Voltamos. Garoto, seu microfone continua desligado. Está desligado, garoto, seu microfone. Vard. Vá, Vartine, se apresente para nós. Vamos lá. Então, eu sou a Vartine Kalaidian, estou aqui hoje representando o Conselho Nacional Armênio, que é o CNA Brasil. Estamos presentes e atuando na Sul-América toda, como Argentina, Uruguai e Brasil. Temos a ANCA nos Estados Unidos, que é a instituição que cuida para a luta do reconhecimento da causa armênia. Aqui no Brasil, a gente está recomeçando. Sempre tivemos muito apoio do Nataline, assim, é uma honra muito grande poder estar aqui hoje e poder participar dessa live, onde uma vez mais ele prestigia a nossa comunidade. Fiquei muito triste de saber que ele não vai concorrer novamente, sou uma fã absoluta, Nataline. E, além de fazer parte do CNA, eu sou envolvida em algumas outras entidades da colônia, que seria o Hamascaim Brasil, que é uma entidade educacional e cultural, que hoje possui um primeiro programa de televisão armênia no Brasil, que é o Conexão Armênia. Então, faço bastante coisa e estou aqui para agregar e para ajudar. O que a gente puder fazer mais de trabalho para reconhecimento da nossa causa e para que os brasileiros possam conhecer um pouco mais da nossa cultura, das nossas tradições e perceber que o povo armênio é um povo que veio para o Brasil só para somar. Estamos aqui. Passo a bola para o Eduardo Ranês Masbanian. Eu ia falar, mas vamos lá, então. Pode falar, Sarkis. Bom, então, vamos lá. Boa noite a todos. Meu nome é Eduardo Ranês Masbanian Neto. Eu sou secretário da diretoria executiva da Sama Clube Armênio, sou economista de formação, trabalho como analista de investimentos, sou a segunda geração de armênios nascidos aqui no Brasil, venho desde pequeno trabalhando dentro da colônia armênia, e é um grande prazer estar hoje aqui reunido com pessoas ilustres aqui da comunidade, com o vereador Gilberto Nataline, que nos proporcionou esse espaço para nós falarmos sobre a nossa causa, sobre a nossa história, e eu agradeço muito. Uma boa noite. Sarkis, se apresente, meu amigo. Agora sim. Então, meu nome é Sarkis, Amparo Sarkisian. Minha formação é em Relações Internacionais e Letras. Atuo, né, na área de educação, sou professor de armênio e também faço parte da diretoria do Clube Armênio como assessor cultural. Então, a gente tem no clube, né, um coral já quase centenário, né, digamos assim, desde 1926, né, um coral muito antigo já na nossa comunidade, que até hoje, né, permanece em atividade. O clube, né, também fundado em 1941 também, então é muita tradição, né, que a gente leva e ainda mantendo para essas novas gerações, né, que é o nosso maior desafio, né, de seguir
com essa armenidade para essa nova geração aí, que seria já a quinta geração, né, de descendentes de armênios aqui no Brasil, né? Se a gente considerar que os primeiros chegaram aí na década de 20, né? É claro, houveram poucos que vieram antes, ainda em 1800, mas a gente tem um grande fluxo em 1920, 30, quer dizer, então somos uma comunidade já muito bem estabelecida aqui no país, e de tempos em tempos novas levas, né, de imigrantes acabam também vindo. Então, acho que seria essa a minha apresentação aí, minha área de atuação também. Valeu. Garabed, se apresente, meu amigo. Está sem som ainda, Garabed. Não está saindo o seu som, meu amigo. Não está saindo o seu som. Está mudo. Quem que está falando agora? Eu vou conduzir, porque a Nataline não está conseguindo entrar. O Garabed. Garabed Sapadian. Garô. James, se apresente enquanto o Garô se ajusta com o áudio dele para nós. Boa noite a todos, que alegria ver tanta gente querida aí, né? Essa pandemia afastou a gente um pouco, mas as coisas vão voltar ao normal. Uma alegria estar aqui, Luciana, muito obrigado, vereador Nataline, valeu mesmo, Fabinho, né? Poxa, é só alegria, né, Fábio? De estar junto com esse pessoal que é tão querido e tão importante para a nossa história aqui da coletividade. Deixa eu me apresentar, né? Eu sou professor de Relações Internacionais, né? E atualmente dou aula em Campinas, na FACAMP, né? Onde trabalho na área de pesquisa, né? Na área de pesquisa de geopolítica e relações internacionais. Legal, James, obrigada. Garô, consegue falar? Tá sem som. Eu acho que você vai ter que sair e entrar de novo. Bom, vamos continuar. Edu, você falou? Você se apresentou? O outro, Eduardo, também? Já me apresentei. Então, acho que todos, né? Sarkis se apresentou. Sim. Então, vamos lá. Eu queria pedir desculpas pelo Nataline, mas está com algum problema de conexão, ele não está conseguindo, ele está tentando. Então, pode ser que ele entre aqui no meio e aí eu saio para ele dar continuidade. Mas eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a questão do genocídio armênio, né? Que já completou aí mais de 100 anos e que muitos ainda negam, né, a questão do genocídio. Eu, como judia, também sofro muito com algumas questões nessa mesma linha da história e tudo mais. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho. Nataline é autor da lei que cria... o vereador voltou. A gente já está falando do genocídio, tá? Olha, a internet hoje traiu a gente. Deve ser gente opositora, não é possível, viu? Então, mas estamos de volta. Vocês já estavam conversando, se apresentaram? Sim, Gilberto, eles se apresentaram todos e agora a gente estava começando a entrar na questão do genocídio. Já que você entrou, eu vou sair para você dar continuidade, tá bom? Tá. Quem que estava falando? Não, eu só estava apresentando a questão ainda. Tá. Bom, então, desculpa, dependeu de... Eu fiquei aqui desesperado para voltar, mas, enfim, a internet estava muito ruim aqui. Então, nós estamos... Eu conheci alguns representantes da comunidade armênia durante o meu mandato. A gente tem uma relação muito grande com as comunidades, a gente chama de raízes estrangeiras. Eu tenho com os judeus, tenho com os árabes, enfim, e com os armênios eu conheci no meu primeiro mandato, e aí fizemos um projeto de lei para que a cidade de São Paulo reconhecesse e homenageasse as vítimas do genocídio armênio. E esse projeto foi aprovado na Câmara, e a gente tem, então, esse reconhecimento por parte da cidade. Aí os laços, meus laços pessoais e políticos e sociais com os armênios aumentou muito. E aqui, por exemplo,
entre vocês, tem algumas pessoas que a gente tem um relacionamento antigo, né? Uma amizade mesmo. Tem muitos médicos armênios que ficaram muito amigos meus depois que souberam que a gente tinha esse contato mais estreito, né? Então, eu queria que vocês pudessem situar para quem está nos assistindo a história, quer dizer, a verdade, o fato, né, dramático, trágico, que foi o genocídio armênio. Quem quiser começar, os outros podem ir complementando. Aqui o bate-papo não tem nenhum problema. Eu sei que tem gente nesse chat muito mais graduada do que eu para falar sobre isso, mas o ponto acho que o grande fato aqui, dentro dessa discussão toda que existe em alguns lugares do mundo, porque em alguns lugares do mundo isso já é um fato resolvido em termos de discussão, não existe, mas é tratar isso como fato, né? O genocídio aconteceu, foi um genocídio, e esse é o fato mais importante da discussão toda. E tratar isso como genocídio, e acho que a questão que o Gilberto Natalini propôs para a gente, quando a gente começou a conversar, por que a gente quer tanto esse reconhecimento global, mundial, e pelo próprio perpetrador, que seria a Turquia atual, herdeira do Império Turco Otomano, para realmente prevenção do que acontece, do que pode acontecer no futuro. E que não é muito distante da nossa realidade, não é muito distante do que acontece em outros países, em alguns lugares distantes, mas um dos fatos ali como prevenção e reconhecimento e, claro, demandas de reparações históricas por esse país. Acho que a minha contribuição, não vou falar de história aqui, porque tem gente muito mais capaz de descrever e falar sobre isso, né, que estudaram muito sobre o tema, mas a minha contribuição é essa. É um fato que deve ser reconhecido pelo mundo para que a gente possa prevenir que ocorram novamente. Se me permitem fazer um adendo, uma coisa muito importante que eu acho que a gente deve ressaltar é o significado da palavra genocídio, porque sempre se fala foi um genocídio, e as pessoas, muitas vezes, por falta de conhecimento, talvez porque o Brasil não teve nenhuma oportunidade de se expor a uma situação como essa, a palavra genocídio aqui ela é um pouco generalizada. Não foi uma simples matança em massa. A palavra genocídio significa que existe um plano de extermínio de uma raça, ou seja, não aguentamos mais os armênios nessa região, um único povo cristão no meio de todos nós, além de tudo, mercadores, business people, pessoas que eram os grandes intelectuais daquela região, na época, os grandes médicos, filósofos, físicos, estavam naquela região. Então, o que a gente pode fazer para poder ter domínio de toda essa área? Vamos exterminar este povo. Não queremos que sobre um só armênio, a não ser que seja no museu. Essa era a frase da época. Então, quando se fala que houve um genocídio, houve um plano de exterminar toda a nossa raça. E, graças a Deus, o plano falhou. Eu queria deixar isso bem frisado, porque as pessoas às vezes entendem a palavra genocídio como matança em geral, e não foi isso, foi planejado. Eu gostaria de fazer um paralelo com a questão do Holocausto. Tanto judeus como armênios foram colocados como bode expiatório de toda a desgraça de uma nação. No caso dos armênios, a queda do Império Otomano foi creditado aos armênios. Os armênios sempre foram colocados como um empecilho dentro do Império Otomano. No final do Império Otomano, na verdade, vamos deixar bem claro, porque dentro do Império Otomano, os armênios sempre conviveram muito bem dentro do Império Otomano, mas no final, na queda do Império Otomano, os armênios foram colocados como se fossem os causadores de todos os problemas que eles estavam passando. Da mesma forma que judeus foram creditados como os causadores de todos os problemas que a Alemanha passou desde o começo da Primeira Guerra Mundial até a Segunda Guerra Mundial. Então, existe aí uma grande semelhança
no sentido de colocar um povo como bode expiatório de todos os problemas e fazer com que o resto da população se voltasse contra o povo armênio e o povo judeu. Eu acho que essas palavras já dizem bastante do que realmente aconteceu e, na verdade, a gente precisa reforçar sempre que foi um crime, não é? Um crime de deportação em massa, acompanhado por uma política de extermínio estatal, comandada por um grupo, e que, por ter sido comandada por um grupo, é um crime que não prescreve, não é? Então, é um crime que continua ainda, segundo os grandes especialistas, continua em marcha. O genocídio não acabou em 1915, o genocídio continua, ele coloca em risco a sobrevivência da nação armênia, e o mais importante, eu acho, lembrando as palavras que foram ditas aqui, a palavra do Dudu, que é a questão da prevenção, né? A nossa experiência levou a nossa triste experiência levou à constituição de um termo tão pesado, tão difícil de ser pronunciado, que a ONU adotou a palavra prevenção na convenção. Quer dizer, agora nós temos uma convenção de prevenção do genocídio. E isso é muito importante para que essa triste história dos armênios não se repita com nenhum outro povo. Então, acho que a gente tem duas faces, né? A face importante, da gente continuar a luta para que ele seja reconhecido com todas as suas imputações, e a outra face, para que a história não esqueça, para que outros povos se previnam também de uma situação que a gente acredita que muitas vezes não vai acontecer, mas explode e pouca gente tem controle sobre esse tipo de situação. Sim, é muito bem colocado, né, até aqui, né, a respeito da questão da prevenção, né, de como que o genocídio ele se inicia, né, nos pequenos gestos, né, às vezes parece até imperceptível, começam com aqueles discursos de ódio, com a segregação, a rotulação, né, a simbolização daquele povo, e vai se planejando, né, vagarosamente, né. É bom deixar claro que nenhum genocídio ocorre do dia para a noite, né. Você não pode convencer uma sociedade inteira de que aquela matança faz sentido, que aquilo esteja correto, né. É um processo que vai de muitos anos mesmo, né, de tempos, para que aquilo se fixe, né, dentro de uma mentalidade opressora mesmo. E é bastante curioso, né, a gente analisar a questão do genocídio armênio, porque, né, é tido como o primeiro grande genocídio do século XX, e foi a partir, né, do genocídio armênio que se moldou, né, o que seria, então, esta campanha, né, de genocídios para os demais que ocorreram durante este século, né, que foi conhecido como o século dos genocídios também. Então, não à toa, né, que na Alemanha, né, depois, né, que vem a ser o país que vem perpetrar, então, o outro genocídio, eles seguem, né, a mesma cartilha, né, do Império Otomano fez com os armênios, até porque na época também eram criados, né? Então aqueles soldados que serviram no Império Otomano, quando já atingiram uma idade maior, né, já eram generais, já eram capitães, e executaram as mesmas coisas lá na Alemanha contra os judeus. Então, na verdade, foi um processo em cadeia mesmo, né? O que mudou foi praticamente a forma, né? Enquanto que no caso do genocídio armênio se assemelha muito mais com o genocídio de Ruanda, né? Naquele sentido que foi uma coisa mais na faca, na espada, enquanto que no Holocausto, né, no genocídio judeu, a coisa foi um pouco mais industrializada, né? Então foram feitas as câmaras de gás, as fornalhas, aquela coisa toda, foi um pouco mais industrializado a questão, né? Mas de certo modo não deixa de ser, né? E também que a gente não fale apenas do genocídio, de o seu reconhecimento, mas também temos consciência das nossas reivindicações, né? Porque até este ano, né, foi celebrado aí os 100 anos da assinatura do Tratado de Sèvres,
que é tido como o maior documento das reivindicações territoriais, né, e tudo mais com relação aos armênios. Então, acho que isso também é bastante importante, que a gente tenha essa consciência do que temos ainda que lutar, né, o que queremos. Sabe? É isso aí. Fábio, quer comentar? Olha, eu acho que todos os meus colegas já explanaram muito bem o que foi esse extermínio, né, que tentaram fazer com o nosso povo. Eu acho que tudo está muito bem colocado e que o povo brasileiro e mundial possa, né, através de todas essas explanações, enxergar o que fizeram conosco, o que fizeram com outras nacionalidades, e que isso não se repita jamais no mundo. E isso realmente possa não mais existir, né? E aproveitar a entrada do nosso amigo Garô, ver se o áudio voltou para ele se apresentar também. Continua sem áudio. Está sem áudio. Continua sem áudio. Garô, você não teria um fone de ouvido? Talvez deva ser o receptor. Mais alguém quer comentar? Na verdade, assim, Lu, vou te falar, talvez se a gente fosse tratar o tema do genocídio armênio como o foco principal daqui da nossa conversa, eu direcionalmente, existem ali diversas ramificações do que pode se falar sobre esse tema. É um tema muito complexo, é um tema de muita discussão com relação a tudo o que ocasionou, o que impactou e ao que levou, né, ao genocídio, mas talvez a gente dando continuidade a essa discussão, né, Lu, a gente possa falar sobre quais são os reflexos disso, tanto da constituição, digamos assim, da comunidade armênia no Brasil e no mundo, né, por que nós estamos aqui como armênios hoje no Brasil, que adotou a gente e do qual nós somos parte hoje, né, eu sou um brasileiro, mas também nos reflexos da atualidade, do que acontece hoje na região. Então, acho que essas duas vertentes são importantes a gente discutir. Eu não conheço tanto sobre a história da formação da nossa comunidade. Eu sei que ela vem lá, que nem o Sarkis falou, da década de 30, de 20, 30, e ela foi, né, nosso coral, que foi criado em 41, um coral que existe aí há décadas, firme e forte, um pouquinho parado por causa da pandemia, né, mas firme e forte, e agora com os fatos do que acontece tanto na Turquia quanto na nossa região da Armênia, junto com o Azerbaijão, né? Então, acho que talvez a gente possa passar um pouco para a formação da nossa comunidade, talvez quem queira falar um pouco sobre isso, sobre a nossa cultura, como que a gente contribuiu para a cidade de São Paulo, e como São Paulo contribuiu para a gente, as formas como a gente foi abraçado pela cidade, e depois a gente passa um pouquinho sobre o atual, do que está acontecendo e por que falar do genocídio é importante hoje, né? Do que está acontecendo hoje, porque aí depois a gente cita mais, mas armênios são perseguidos hoje, querendo ou não, continuam a ser, né? E aí a gente volta para esse tema. O que você acha? Vamos lá. Eu vou seguir um pouquinho a pauta, né? Com relação ao genocídio, a gente sempre diz também com relação ao Holocausto que é preciso lembrar para que nunca mais se repita. Eu acho que é a mesma coisa, né? Então, por isso que a gente trouxe esse tema e que é tão importante discutir, que as pessoas compreendam o que de fato foi o genocídio, como a Vartine falou, e, enfim, e que fatos como esse não aconteçam mais. Então, vamos lá para a questão do Azerbaijão e Armênia, a guerra Azerbaijão-Armênia. O Natalini, ele trouxe, a pedido da comunidade, um projeto de lei na Câmara que tornava as cidades irmãs Stepanakert e São Paulo. Projetos de cidades irmãs na Câmara era a coisa mais simples, todos passam. E, nesse caso, até o embaixador do Azerbaijão foi na Câmara, conversou com vários vereadores e conseguiu derrubar um projeto de cidades irmãs, o que é uma lástima, né, para
para a gente, que tenta trazer a cultura de paz. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco essa questão da guerra do Azerbaijão e Armênia, o que isso tem trazido até aqui para São Paulo. Se os amigos permitirem começar, eu acho que essas questões são muito sérias, porque a Armênia, assim que conseguiu seu processo de independência com o fim da União Soviética, ela foi cercada por forças hegemônicas fortes daquela região que estrangularam a primeira república livre depois de 75 anos de domínio soviético, praticamente. Então, naquele momento, o Azerbaijão, que nada mais é do que uma nação co-irmã da Turquia, estabeleceram um bloqueio super feroz contra a Armênia, e esse bloqueio incluía uma região historicamente armênia, uma região milenarmente armênia, chamada Artsakh, conhecida com o nome de Nagorno-Karabakh, e esse bloqueio levou os armênios daquela região a lutarem pela sua autodeterminação. Depois de uma situação de muita tensão, no final dos anos 80, início dos anos 90, os armênios conseguiram vencer a guerra, conseguiram manter sob domínio a região de Nagorno-Karabakh, Artsakh, e ao manterem sob domínio, aquela população decidiu pela autodeterminação, Luciana. Eles decidiram tocar a vida política deles como uma nação livre, soberana, e declararam uma república, a República de Artsakh, Nagorno-Karabakh. Isso não desceu na garganta dos azerbaijanos. Eles sistematicamente atacam a região de Nagorno-Karabakh, que assim, pelo que eu posso entender, é uma pérola da democracia, apesar de todos os problemas. Eles decidiram fazer a vida deles daquele jeito, porém, nós estamos diante de um problema muito maior, porque o Azerbaijão quer retomar aquelas terras e, através disso, fazer uma política expansionista que se une à Turquia, que fecha as fronteiras com a Armênia e que isola a Armênia de saída para o mar, dificultando as relações comerciais do país. Enfim, é uma infinidade de problemas que vem acontecendo. Quando o vereador Natalini quis fazer esse projeto, na verdade, o governo do Azerbaijão olha com muita atenção para a região da América do Sul, em função não só da existência das comunidades armênias, mas também dos interesses comerciais que aqui residem. E, lógico, infelizmente, a gente tem parlamentares que apoiam o Azerbaijão, que a gente sabe que já foi várias vezes condenado por atacar o território de Nagorno-Karabakh. Então, essa guerra, na verdade, é uma agressão sistemática de décadas contra a República de Artsakh, Nagorno-Karabakh, e que recentemente também incluiu a Armênia, né? Já que houve conflito fronteiriço com a República da Armênia e que também não aceitou passivamente esse tipo de situação. Por isso, eu acho que a pressão é muito grande, sim, mas a pressão é feita através de grupos, como vocês perceberam, que estão aí preparados para pressionar. E aqui, mais uma vez, entrando no barco da fala dos amigos, de uma comunidade que está aqui há quase 100 anos, né? E que está aqui laborosamente colaborando com a cidade, e que nada mais justo do que estabelecer essas relações fraternais entre Stepanakert e São Paulo, né? Mas infelizmente, aconteceu isso. Vartini? Eu ia falar para Vart, a gente estava falando no começo do bate-papo sobre... Desculpe. Estamos, vereador? Estão ouvindo? Agora sim. Depois de uma luta histórica aqui com a internet, eu acho que eu consegui dar um jeito aqui. Então, desculpem aí, não dependeu de mim, foi um problema técnico. A gente nunca teve esse problema. Hoje, infelizmente, aconteceu. Mas eu consegui ouvir boa parte do que vocês falaram. Acho que a gente está sofrendo um ataque cibernético. Pode ser. Pode ser que seja isso. Mas, de qualquer forma, eu ouvi boa parte do que vocês falaram
e vocês falaram sobre o genocídio, e estão falando agora da questão lá da questão política e com o Azerbaijão, né? Que o Azerbaijão é um aliado forte, quase que vamos dizer assim, uma sucursal da Turquia, e está se prestando a um papel terrível de atacar ou prejudicar a Armênia. É isso que o James falou, que eu vi o James falando até agora, nesse momento. Aí alguém quer continuar? Depois a gente precisa falar um pouquinho também sobre o conteúdo que está vindo de vocês, é muito, muito bom, muito importante, bem didático, bem explicado, mas no final a gente precisa falar um pouquinho também, que isso eu não ouvi vocês falarem, sobre a presença de vocês aqui em São Paulo, no Brasil. Acho que é importante isso também. Mas sobre essa questão lá, eu tive na Armênia, a convite do parlamento armênio. Eu tive lá uma semana aproximadamente. Visitei a Armênia praticamente quase toda. Fui, inclusive... Conta para nós um pouquinho, Nataline. Eu sempre quis saber como foi a sua experiência quando foi maravilhosa. Você chegou na fronteira, porque eu sei que você foi quase até a fronteira. Eu fui na fronteira, eu fiquei a metros da fronteira. Eu fui, era uma comitiva oficial me acompanhando pela Armênia inteira, né? E eu fiquei muito bem impressionado com o país e com o povo, né? A maneira de tratar a gente, uma forma assim muito positiva de civilidade. Gostei muito do que eu vi na Armênia, fiquei muito bem impressionado com o país, e um país muito bonito. Todas as pessoas falam, eu vou viajar, eu falo, vá na Armênia, vai conhecer a Armênia, não deixe de ir na Armênia, porque realmente é um passeio maravilhoso, um país que luta, um país pequeno, não é? Mas que luta bravamente para manter sua cultura, sua religiosidade, manter suas tradições, e também busca se colocar no mundo de hoje, um mundo globalizado, como povo, né? Um povo antigo, um povo... Os armênios, cada um de vocês deve ter no mínimo uns 4.500 anos, tá certo? Estou brincando com vocês. Mas eu quero dizer assim, eu fui lá naquele memorial do genocídio, eu estive lá, eu estive com o prefeito da capital, de Erevan, ele me disse que a cidade estava fazendo 2.800 anos, naquele ano, 2.800 anos, hein? Olha vocês, hein? Depois a gente teve também nas ruas... Você viveu um momento histórico na Armênia, que muitos de nós sonhamos em ver e não estávamos lá, viu, Nataline? Parabéns. Mas eu gostei demais, né? E eu fiquei muito emocionado, porque eu fui com a minha esposa lá no memorial do genocídio, fiquei muito chocado com o que eu vi ali, parte de baixo, coloquei flores lá, tem naquela pira acesa, e aí as televisões estavam lá, as televisões do país, a rede nacional e tal, foram lá, porque os parlamentares chamaram. E no dia seguinte eu fui numa feirinha perto do hotel, uma feirinha de artesanato, comprar algumas coisas. Né, lógico, né, com eu e minha esposa, e chegou lá, uma senhora de uma das bancas, veio correndo para o meu lado, o lado da minha esposa, gesticulando, falando alto, e eu não entendia nada que ela dizia, né? E ela falava em armênio. Eu falei, pô, será que eu fiz alguma coisa errada aqui, né? No fim, sabe o que era? Ela chamou um tradutor lá, que a gente se entendeu meio no inglês e tal. Ela queria dar um presente, deu um presente para mim e outro para minha esposa, porque ela viu a gente na noite anterior. Aquilo eu chorei ali na hora, eu não consegui conter a emoção. Ela viu a gente colocando flores lá no memorial. É um tipo de um jornal nacional deles lá, né? Do país. E ela veio nos presentear, presenteou minha esposa com uma roupa assim, e me deu um tipo de um talismã, e abraçou a gente, e falou, olha, vocês são amigos dos armênios. Então, quer dizer, imagina a reação de uma pessoa, né? Tem que ser muito especial isso aí. E a gente foi muito bem tratado. Então,
Eu acho que os armênios são um povo bom, é um povo antigo. É minha impressão. Desculpa aí, eu não sou professor de história, né? Eu sou um amante do que é bom, do que é justo. E eu digo a vocês, né? Cada dia que passa eu tenho mais admiração por esse povo, né? Que enfrentou o que enfrentou, um massacre daquele, assim como os judeus também enfrentaram, né? O dos armênios foi muito cruel também, foi muita gente que morreu, na ponta de baioneta, morreu de fome, né? Uma coisa trágica. E deram a volta por cima, né? Se espalharam pelo mundo, e aonde tem comunidade armênia, eu sei que no Líbano, que é a terra dos meus avós maternos, tem comunidade armênia grande, né? Uma comunidade significativa. Grande eu não diria, mas é significativa, um número razoável de pessoas, e os árabes que eu conheço lá, que vão lá, agora o Beirute está nessa situação toda muito trágica, inclusive o bairro armênio parece que era próximo da onde houve a explosão, foi muito prejudicado, mas o pessoal libanês que eu conheço fala muito bem do... Foi um dos que mais sofreu. Foi um dos que mais sofreu, mas falam muito bem dos armênios, eu tenho uma relação muito boa. E aqui no Brasil, eu vejo os armênios aqui no Brasil, eu vejo vocês aqui, né? Cada um de vocês, e eu aprendi a conhecer um pouco mais a comunidade. Então, eu estive na igreja, né? Eu estive nas igrejas armênias aqui de São Paulo, conheci os bispos, conheci padres, não é? Ali perto da Câmara, o filho de um dos padres tem um restaurante armênio ali, que sempre que eu posso, eu vou comer comida armênia ali, em frente à Câmara Municipal de São Paulo. Eu queria que vocês contassem um pouco, se vocês puderem, o Brasil, como é que é, né? Como é que vocês veem aqui a organização dos armênios, qual a contribuição que a coletividade armênia deu ao país. Eu sei mais ou menos, mas eu queria que saísse da boca de vocês os armênios no Brasil. Vocês acham que podem fazer um arrazoado, um apanhado sobre isso? Eu gostaria de colocar, em face das suas palavras, lembrar que a nossa nação foi a primeira a adotar o cristianismo. Isso foi em todo o planeta, a primeira nação a adotar o cristianismo foram nós, armênios. E eu acho que os armênios vieram para São Paulo e para o Brasil para enriquecer ainda mais esse país maravilhoso, né? Eu penso dessa forma. Muitas contribuições na medicina, muitas contribuições na ciência. Eu acho que isso os meus colegas podem expressar melhor esse fato que ocorreu da vinda de todos nós para cá. Acho que é legal o Sarkis falar um pouco da... Bom, o armênio é um povo que Posso sempre... falar um pouquinho aí? Pode falar. Pode falar, a senhora pode falar. Ele está esperando. Ah, tá. Eu vou falar um pouquinho, né, a respeito desse histórico da vinda dos armênios, aí depois cada um acho que vai ajudando um pouquinho, né? Mas, na verdade, é uma imigração, né, de refugiados, né, obviamente, não é uma imigração como por oportunidades, né, digamos assim, nesse sentido. Na verdade, vieram de sobrevivência mesmo. Então, aqueles poucos que conseguiram sobreviver no genocídio, né, que iam ao final das deportações que levavam aos desertos da Síria, então eles se estabeleciam naquelas regiões, né, muito próximas. Então, por isso teve uma comunidade muito expressiva, né, nessas regiões fronteiriças, como Alepo, né, como também Beirute, né. Então temos essas regiões que foram os primeiros pontos de parada, né, de estabelecimento desses armênios. E obviamente que o número era muito elevado. Então imagina que essas cidades, né,
tinham superpopulações e não havia oportunidade para toda aquele povo, né, que estava ali. Então, muitos órfãos, muitas pessoas passando fome e tudo, ninguém conseguia sobreviver naquelas condições. Então, a partir daí que foram fazer essa migração para a América, né, que a América, né, obviamente, com aquela impressão dos Estados Unidos, né, que era a terra das oportunidades, a terra que poderia acolher, né, todo este povo. Muitos também foram à França, né, então se estabeleceram lá, obviamente também pelo apoio que a França também teve, né, na guerra com os armênios, e obviamente que muitos vieram para o Brasil, né. E é interessante que nossa comunidade se concentra muito forte em São Paulo, mas não se restringe a São Paulo apenas, né? Temos armênios no Rio de Janeiro, em Fortaleza, no sul do país também, Rio Grande do Sul também há alguns armênios, no Mato Grosso, né? Então, é uma comunidade bastante estabelecida hoje, né? Bastante dispersa também. E um muito curioso também dessa imigração é que os armênios, ao contrário de outros, né, como os japoneses ou italianos, não foram para as lavouras, né, não foram para os cafezais, digamos assim. Era um povo muito mais urbano, né, tinha essa tradição em comércio e tudo mais. Então, na verdade, se concentrou bastante na região da cidade e se assemelha bastante com o destino que tiveram também os árabes, né? Então, por isso que os armênios também se estabeleceram nos primeiros tempos nas zonas comerciais, né? Então, aqui em São Paulo, por exemplo, na rua 25 de Março, né, onde era o grande centro, né, do comércio, assim como no Bom Retiro, né? E, por exemplo, no Rio de Janeiro também, na região do Saara, né? Também aquele comércio popular, há muitos armênios também ali que até hoje estão naquele comércio e tudo mais. Então, acho que é esse, só para dar uma ideia, né, do que ocorreu. Muito bom. A Bartini quer falar? Então. Pois não, eu só queria complementar, Gilberto, que hoje existem muito mais armênios fora da Armênia do que propriamente vivendo em nosso país. Então, os armênios povoaram o planeta, com a sua alegria, com a sua cultura, né? Principalmente com a sua culinária. Mas a Bartinê complementa agora. Bartinê, por favor. Minha internet está péssima, vamos tentar. Então, eu só queria reforçar que os armênios que vieram para o Brasil, assim como o Sarkis falou, vieram refugiados, eles eram sobreviventes, é um povo que está muito acostumado a levantar, a sobreviver, a reconstruir, só pode chegar num país com muita garra e vontade de fazer com que tudo dê certo, porque eles não poderiam se arriscar a falhar uma vez, estando com família, estando com fome, estando com aquele instinto de sobrevivência que nós precisamos perdurar. Então, a comunidade armênia do Brasil, na verdade, lutou com família, construiu seus negócios, viraram grandes comerciantes da cidade de São Paulo, criaram cadeias de para trabalho e isso é algo que só tem para somar. Eu acredito que o Brasil precisa de mais exemplos assim. Estamos aqui para trabalhar, para contribuir de escolha. Meu avô, quando o Brasil passa pelo tinha crescido e ele chegou no Brasil e falou: essa terra é abençoada. Eu amo o Brasil. Então, hoje, não trocariam o Brasil por nada, a não ser pela própria Armênia. Se tivessem o poder de poder construir o Brasil para nós, foi
nosso porto seguro, né? Então, contribuir e segura para todos faz parte do nosso dever. É isso que eu acho que essa é a contribuição que pode dar para esse país. Muito bom. Quem mais? James? Fala, Dudu. O Dudu vai falar. Não, eu só ia relembrar, né, das nossas diversas entidades e como que elas se interligam com a sociedade brasileira e paulistana, né? Vamos começar ali não entidades, mas restaurantes. São diversos restaurantes comandados aí por armênios na cidade. Uma tradição muito grande que a gente tem na culinária. Acho que todo mundo conhece, todos os amigos sempre você comenta, fala, putz, eu fui no restaurante tal, fui ali, conheci um restaurante, tem o Tia Armênia, tem lá no clube, tem não sei aonde, sempre tem um amigo que foi, putz, lá na Casa Garabé, sempre tem um restaurante aqui em São Paulo que alguém conhece, né? Então, você tem essa primeira ligação. Depois eu falo com muita gente que sempre fala, putz, eu já joguei futebol no Clube Armênio, eu conheço o Clube Armênio porque eu jogava futebol lá, ou eu joguei contra o Clube Armênio, putz, lá no Monte Líbano, ou lá no Corinthians da Zona Leste. Então a gente sempre interagiu como clube, mesmo estando dentro como um clube, mas sempre interagimos com outras equipes dentro da sociedade aqui paulistana. A gente tem uma casa de repouso na Zona Norte, né? Tem aulas de dança que não são fechadas, são abertas. Aliás, acho que tem muita gente que não é armênia que faz aula de dança. Na USP, na própria USP, né, Sarkis? Temos lá a aula de armênio. O reitor da USP é um descendente de armênio, né? Então, temos uma cadeira lá antiga já que dá aula de armênio. A nossa história com a sociedade, que a gente começou, que nem a Bart disse, a gente não pode esquecer que nós chegamos no Brasil sem nada. Chegamos em São Paulo, todo mundo fugido de um genocídio. São todos fugidos de massacres. Ponto. Ninguém chegou aqui comprando terra, né? Ninguém chegou aqui, vamos comprar terra e vamos plantar no Brasil, porque no Brasil dá. Todo mundo chegou aqui trabalhando. Meu avô era mecânico. Então, essa história vem de uma construção conjunta de uma metrópole, de uma cidade, e a gente se interage, se mescla com essa sociedade, com a sociedade paulistana. Então, a gente tem orgulho disso, a gente gosta de contribuir, como contribuíram para a nossa formação da cidade. Acho que era esse o meu principal ponto aí sobre a nossa história, nossa presença. E agora? É o James ou o Eduardo? Eu acho que... James. Se o Dudu permitir, eu vou dar à frente dele. Sai na frente. Vereador, é incrível. É uma situação... Você sabe que particularmente eu percebi o pertencimento a São Paulo, essa coisa do armênio, quando nós tivemos a mudança da estação do metrô, né? Na época, um dos dirigentes da comunidade, o Simão Quirimian, batalhou e conseguiu fazer com que aquela região, que é cercada por 3 igrejas armênias, ela passasse a ser chamada de Estação Armênia. Aquilo é um fato, aquilo para mim mudou a minha vida, porque eu me senti armênio, mas ao mesmo tempo paulistano. E, bom, culinária eu não vou falar, porque eu já não estou cabendo na cadeira. Então, vamos pensar principalmente na contribuição, né? Vamos pensar nas contribuições. Além disso, vereador, a gente tem que lembrar, nós tivemos a participação de... sociologicamente, a comunidade também já mudou um pouco, né? Além da parte empresarial, que é muito forte, bastante forte, você tem executivos, profissionais liberais, né? A 3ª, 4ª geração já está numa área das profissões liberais, advogados, engenheiros, administradores, economistas, uma série de profissionais na área liberal que também estão atuando e contribuindo. E a gente desenvolveu uma própria armenidade, né? Essa coisa de conviver em São Paulo. É muito rico, né? É muito rico a gente ter essa visão e poder contribuir. Agora, você imagina a cara, vereador, das pessoas que vêm da Armênia ou que vêm dos Estados Unidos quando pegam o metrô para conhecer o metrô e descobrem que tem uma estação armênia.
eles ficam malucos, né? Eles começam a falar, meu Deus, tem uma estação armênia, os armênios aqui, é que, na verdade, somos poucos, mas somos sempre unidos, né, nessa forma. E é muito rica a cultura. E enxergar, né, em diversos ônibus, né, Nico? Tem diversas linhas de ônibus que passam pela cidade inteira com a direção armênia. É verdade. E, logo que surgiu isso, os meninos tiravam foto, vereador, tô indo para a Armênia, peguei o ônibus. Era incrível. E é um momento muito rico. E celebrar a armenidade em São Paulo, ela só está sendo possível porque a nova geração também foi beneficiada, vereador. Eu digo beneficiada no bom sentido, pelo processo de fim da União Soviética, que permitiu que a Armênia voltasse como pátria livre, né? Você imagina, para a minha geração era esquisito, vereador, porque a gente não tinha a Armênia na Olimpíada, não tinha a Armênia na Copa do Mundo, não tinha a seleção da Armênia, e hoje essa moçada tem tudo isso, e a gente vibra com isso. Então a liberdade, ela foi o principal combustível para a gente manter um pouco daquilo que nós herdamos dos nossos avós e bisavós. Eu sou suspeito para falar que eu sou apaixonado por São Paulo, e para mim, eu tenho uma segunda casa, que é a Sama, que eu não vou há muito tempo, mas eu acho que é uma cidade que acolheu muito bem os armênios. Muito bom. Eduardo. Eu queria sair um pouco de São Paulo e falar dos armênios ao redor do Brasil todo aqui, de nomes assim que ficaram marcados na história até recente da nossa República, políticos como Fernando Gasparian, que foi um deputado constituinte, governador, o ex-governador Pedro Petrocian, do Mato Grosso do Sul, se não me engano. Se eu estiver errado, me corrijam. O ator Stepan Nersessian, que também amigo, pessoal. É um político. E quem mais? A gente tem também Antônio Candir, que foi Araci Balabanian também, Antônio Candir, que foi ministro do Planejamento do Fernando Henrique Cardoso, e ele, inclusive, criou a Lei Candir, que é a respeito de incentivo à exportação, enfim. A gente tem assim, muitos armênios aí que se destacaram e que deram uma contribuição para o país, né, como um todo. O senhor Carlos Kerlakian também foi deputado, também de São Paulo, né, presidente do São Paulo Futebol Clube. Também é bom lembrar, Edu, desses nomes, dessas pessoas que contribuíram muito com a cidade, né? É sempre bom lembrar. Além de diversos empresários que fizeram, não só na parte empresarial, mas na beneficência também, né, para a cidade e pela comunidade armênia, que sem eles a gente não teria construído essa forte comunidade, né? Riscala Jorge, temos aí centenas, né? Terchanik Sadikian, temos ali, dá para citar diversos nomes em termos de contribuição para a cidade. O comendador Kerlakian tem nome de rua também, inclusive no centro de Yervad Sadikian. Temos uma longa história conjunta com a cidade de pessoas que passaram por aqui, pelo Brasil, e marcaram a história do país conjuntamente. Bom, e lembrar também, né, vereador? Osasco, bem lembrado. Primeiro prefeito da cidade de Osasco. Exato. E formaram núcleos também, né, Dudu? A Zona Norte tem um núcleo muito importante de armênios ainda, né? A região de Santana, o Imirim, né? Ainda tem um núcleo de armênios muito forte, apesar que já teve muito mais, mas a cidade acolheu muito bem e parece que casou, né? Esse espírito casou com o espírito da cidade. Bom, eu tenho uma similaridade grande com a comunidade armênia, com vocês, né?
por vários motivos, Primeiro que eu também sou imigrante, né? Meus avós maternos eram libaneses, como eu disse, Farid e Malak. Até fui lá ao Líbano. Quando eu fui na Armênia, eu parei no Líbano para visitar a aldeia que meu avô nasceu. Fica a 30 quilômetros de Beirute. Eu fui lá, o prefeito me recebeu. Bati na porta do prefeito, sem marcar, sem nada. Ele abriu a porta, eu fiquei 1h30 conversando com aquele prefeito. Eu não sei como nós nos entendíamos, porque eu não falo árabe e ele não falava português. A gente se entendeu, foi Deus que ajudou. Acho que foi o meu avô que ficou ali fazendo a tradução. Então, e os meus os paternos são italianos, né? Então, eu sou uma mistura, né? De gente que veio de fora para construir a vida no Brasil. Então, isso já me dá, junto aos armênios, uma proximidade grande. E o que eu admiro muito na comunidade armênia é que vocês procuram manter uma tradição, procura passar de geração para geração, o que muitas outras comunidades não conseguiram, talvez por ser muito grandes, muito exageradas em número, foi perdendo um pouco aquela coisa de raiz, né? Eu vejo nos armênios ainda, na religião, aliás, eu até queria dizer para vocês que eu fui lá na igreja onde tem o Papa Armênio. Eu tentei ser recebido pelo Papa Armênio e tinha um sinal amarelo que ele ia me receber. Mas ele ficou gripado. Na semana que eu estava lá, ele ficou gripado e eu não consegui vê-lo porque ele estava recolhido, que ele já é uma pessoa já idosa, né? Então, eu fui na igreja, andei lá, me receberam lá, onde é a casa do Papa Armênio. Fiquei muito impressionado também com essa. E fui naquela igreja, tem uma igreja que foi a primeira igreja católica romana do mundo. Eu fui lá, visitei também aquela igreja lá no interior lá da Armênia, né? Eu não lembro agora exatamente, mas eu estive lá. Então, a religião, acho que une muito vocês, une muito. E também a questão cultural mesmo, né? A identidade. Eu acho que todo povo que é muito perseguido, que é muito combatido, ele tem um espírito de união muito grande, né? Um espírito de sobrevivência, mesmo saindo da sua terra, mantém. Vocês aqui em São Paulo mantêm. Mas qual é a grande poesia dessa questão? É que vocês, embora sejam esse tipo especial de pessoas que vieram para cá, que mantêm essa unidade, vocês também se integraram, ajudaram com seus braços, com suas mentes, construir a nossa cidade, não é? Deram de si muito, quer dizer, dificilmente a gente vê, assim, uma coisa ruim envolvendo o nome de um armênio. Eu praticamente, pouquíssimas vezes, não é? Não vou dizer que os armênios são santos, porque ninguém é santo, nós também não somos, ninguém é, né? Mas vocês têm um lado bom. Isso também me aproxima muito, me identifico muito com esse lado, talvez por causa da religiosidade, por causa da tradição histórica. Não é um pessoal de confusão, de guerra, não é um pessoal de paz, de cultura de paz. Tem amor pela democracia, tem amor pelo respeito de umas pessoas às outras. Isso me aproxima muito da comunidade armênia de forma muito sincera. Não é questão eleitoral, nem questão política, não se trata disso, realmente é a identidade. E, além disso, a história desse povo, do povo armênio, ela precisa ser colocada no seu devido lugar. O mundo, os povos do mundo, devem aos armênios uma satisfação, devem aos armênios, assim como o mundo reconheceu o Holocausto, não é? E deu ao povo judeu uma oportunidade de levantar a cabeça e respirar. Eu acho que o mundo precisa. Eu sei que, vagarosamente,
a Armênia está conseguindo apoios, mas eu acho que a causa armênia, a causa do reconhecimento do genocídio por uma reparação histórica, é uma luta que eu gostaria muito de participar, continuar participando de uma maneira mais ativa, não porque eu sou amigo de vocês só, também porque sou amigo de vocês, mas porque é uma causa que me cala dentro da minha alma, né? Para o bem ou para o mal, eu sou assim. Essas causas de justiça, de reparação histórica, de luta pela liberdade, pela convivência pacífica, é um dos combustíveis que movem a minha vida. Então, a nossa identidade, ela está presente muito por causa disso, né? Manter essa amizade, manter esse carinho. Vocês sabem, não serei mais candidato a vereador. Meu ciclo de parlamento está chegando ao fim, e eu estou feliz porque fiz muito pela cidade, produzi muito no meu mandato, nos meus 5 mandatos, tem uma produção de leis, de trabalho muito grande, então eu estou com sensação do dever cumprido, mas não estou me aposentando da atividade social, da atividade política. É claro que nós vamos buscar outros caminhos, e eu quero continuar caminhando junto com vocês, junto com a comunidade armênia. Se vocês permitirem, derem esse prazer a esse homem já um pouco já avançado na idade e no sofrimento de vida, de continuar mantendo essa amizade, esse relacionamento de maneira organizada. Eu sempre fui muito bem recebido por vocês, mas muito bem mesmo, acima do meu merecimento. Vocês tratam bem, vocês devem tratar bem a muita gente, mas eu sinto um carinho muito especial quando eu estou no meio dos armênios, da comunidade armênia. Então, era isso que eu queria falar. Não sei se alguém mais quer falar mais alguma coisa. Eu queria falar uma coisa, porque a gente tem um carinho especial pelo vereador Natalini, né? Nos momentos mais cruciais dos últimos anos, você esteve ao lado dos armênios, abriu as portas da Câmara para a gente, permitiu que fossem feitos trabalhos importantes, através da Vartinetaí, a Associação Cultural Armênia, o Hamaskaim, o Clube Armênio, tantas e tantas entidades que você sempre abraçou e sempre viu as portas abertas para a gente, mas eu teria uma coisa para dizer: isso só pode acontecer porque você é um democrata, e um democrata se faz forjado na luta. Você é um médico que deu à sua profissão dignidade, você sofreu por isso e você continuou sendo um democrata. Não importa pensar diferente, o que importa é o que você fez, vereador Natalini, e o que vai continuar fazendo, e que eu queria muito que você continuasse na Câmara, mas que o futuro que vem pela frente vai ser muito bom, eu tenho certeza. E da minha parte, que hoje eu não ocupo cargo nenhum, mas eu tenho um respeito fraterno por todos que estão aí. Por favor, continue do nosso lado, que vai ser muito importante. E aqui está cheio de dirigente agora que vai falar, eu já falei. Obrigado. Do meu lado, vereador, sempre será muito bem recebido na nossa comunidade. Natalini, existem muitas testemunhas e você pode ter certeza que a gente vai pegar no seu pé, porque o que nós possuímos não é um relacionamento eleitoral, assim como a maior prova é o fato de você não vai se reeleger, não vai concorrer de novo, e você, mais uma vez, deu essa voz para que a gente pudesse vir aqui se manifestar. Você nos prestigiou mais uma vez, então isso, essas pequenas coisas, antes de mais nada, fique sabendo que nós não vamos largar você, e isso é uma coisa para o resto da vida, nós somos seu karma, você vai ter que nos aguentar. Com o maior prazer. Muito obrigada mais uma vez, viu? Você, Gilberto, é um grande amigo, já de longa data, e que toda vez que nós precisamos do seu auxílio, você sempre esteve presente.
né? Várias vezes conversamos sobre causas armênias, várias vezes estivemos reunidos para isso, e você sempre nos apoiando. Eu acho que o mais importante é você mostra mais uma vez a sua dignidade, o seu caráter, abriu um espaço enorme para a nossa comunidade. Eu acompanho suas lives, você sabe disso, e é a primeira vez que ocorre de uma comunidade estar falando, podendo ter voz, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil, no mundo. Esperamos que possa chegar a muitas pessoas todos esses depoimentos. E que um dia a nossa causa seja reconhecida também, né? E que os turcos possam pedir perdão pelo que fizeram com o nosso povo. Como todos dissemos, nós viemos para cá fugidos. Nós tivemos que abandonar a nossa terra. A minha família, antes de chegar ao Brasil, chegou na Itália, e lá na Itália acabou fundando até uma cidade, e o nosso nome do Conegliano tivemos que colocar a letra O, ao final existe uma cidade na Itália chamada Conegliano, em face disso, dessa perseguição. Então, e quando viemos ao Brasil, conseguimos tirar o O e ficar o AN. Então, esse é o motivo do nosso orgulho. É que o nosso povo esteja sendo representado no mundo inteiro e que o mundo reconheça tudo o que fizeram conosco. Mais uma vez, muito obrigado, meu amigo, e que Deus te abençoe muito. Será sempre muito bem-vindo na nossa comunidade. E vamos ficar em cima de você, hein? Muito obrigado, Nataline. Realmente, a voz que o senhor deu aí a toda a nossa comunidade, né, junto às autoridades, né, no governo, realmente isso assim, não sabemos nem como agradecer, porque a gente sabe que dependemos muito, né, de ações políticas, né? É difícil nos mantermos, né, as nossas reivindicações, as nossas vozes, precisa desse interlocutor. E o interlocutor aqui, no caso, o Gilberto Natalini, cumpriu excelente essa função e abraçou essa causa. E eu acho muito interessante, assim, eu fico muito agradecido, acho que até por uma questão humanista mesmo, né, que o senhor tem, que o senhor já falou inúmeras vezes, né, que já sofreu com uma situação, né, de opressão, né, de repressões e tudo, e como que eu acho que isso também acabou fazendo esta ligação com a nossa causa armênia. Então, isso eu acho que nos aproxima bastante. Então, muito obrigado. Sentimos aí a pena que o senhor não vai poder ser novamente, mas, quem sabe, estaremos sempre juntos para a próxima. Muito bom, obrigado. Eduardo, quer finalizar, Eduardo? Ainda tem mais dois ainda. Tem eu e o Edu. Hã? Vamos lá. Edu. Desculpa. Quero agradecer também, em nome do Clube Armênio. Eu sou o secretário do clube. Aqui tem tem aqui os diretores do Clube Armênio. E parabenizar o senhor pelos valores do senhor, tá? Porque o senhor apoiou a nossa causa, não é uma causa não é uma causa que angaria votos. Direitos humanos, infelizmente, não é uma coisa que chama a atenção das pessoas. E mesmo assim, o senhor abraçou a nossa causa e esteve sempre do nosso lado. Então, eu quero dar os meus parabéns para o senhor como um político exemplar, que se preocupa com o indivíduo, que se preocupa
com causas de direitos humanos, coisas que são muito importantes para nós, armênios, e para qualquer povo no mundo, e por isso eu quero dar meus parabéns e agradecer por todo o apoio que o senhor tem nos dado. Obrigado. Eduardo, finaliza. Claro. Não, acho que todos já falaram, vereador. Eu estava contando um pouco que para a Lu, antes de começar a live, né, que a gente estava lamentando a sua decisão, e a gente compreende claramente a sua saída e a contribuição que o senhor já deu para a cidade, mas a gente lamenta que o senhor não vai concorrer mais. Eu estava comentando com ela que esse voto era aquele voto convicto, que você vai lá na urna e fala, eu vou, esse você não tem dúvida. Você vai lá e fala, não, eu sei em quem eu vou votar, eu sei por que eu estou votando, eu vou lá e voto, esse voto está certo. É diferente de outros votos que às vezes a gente tem que fazer por aí. Mas esse é o voto que a gente ia para a urna e falar, não, é aí que eu vou votar mesmo. Acho que isso já diz tudo, na verdade. A gente ter essa convicção na pessoa do senhor e agradecimento dessa abertura, de sempre ter essa relação aberta e nenhuma cobrança de vote em mim, ou estou aqui para angariar algum tipo de voto. Foi sempre uma relação aberta. Eu sempre vi o senhor indo e voltando ali no clube, de alguns eventos, mas nunca com pompa e circunstância, né? Para aparecer, para fazer algum tipo de discurso. Sempre foi, estou navegando por aqui, estou passando, numa comunidade que eu gosto. E essa relação que vai continuar, tenho certeza, assim como o Edu falou, pelo Clube Armênio, vai ser sempre muito bem recebido, não só lá, como em todas as casas, tenho certeza absoluta disso. Obrigado. Tá bom. Senhor Hagala. Bom, mesmo porque a esfirra é muito boa e né, tudo aquilo ali é muito bom, então não posso perder também essas partes. Né? Faltou alguém se despedir ou todo mundo falou? Todos falaram? Todos falaram. Bom, então vamos partir para os final. Vamos partir para os finalmente, porque se demora muito, as pessoas também cansam um pouco, né? Só queria dizer que eu não sei quantas pessoas presenciaram essa conversa, mas depois a gente compartilha no Facebook, publica lá, e aí começa a vir um número grande de pessoas, vem ver, né, às vezes, e assistem, né? E comentam. Então, eu acho que vai ser bom para a gente tornar pública essa conversa. Para mim foi muito prazeroso conversar com vocês. Eu queria dizer a vocês que eu estou na política desde os 12 anos de idade. Eu comecei com 12 anos. Então, eu tenho 56 anos de ativismo social e político. É muito tempo. Eu já fiz 24 eleições na minha vida. Participei de 24 eleições, assim, dando sangue. 9 para mim e as outras para outros. Desde 1972, por aí, que eu participo de eleições, de lutas políticas, enfim, cansa também, né? Chega uma hora que cansa um pouco, né? E eu estou um pouco assim, vamos dizer assim, eu estou querendo mudar de ar, entendeu? Não parar na atividade. Eu tenho aquele voluntariado médico que eu faço lá no Cangaíba. Aliás, tem uma armênia que atende lá com a gente, uma médica, a doutora Gênova. Vocês devem conhecê-la. A Gênova é psiquiatra e é voluntária conosco lá no ambulatório da Igreja Bom Jesus do Cangaíba. Uma figura assim impressionante. A Gênova teve alguns sofrimentos de vida grandes, mas está indo lá atendendo, super animada. Então, tem uma armênia no nosso voluntariado médico. Olha, vocês estão enfiados em tudo que é lugar. Não tem um lugarzinho que não tem um armênio. É uma beleza essa vida. Então, foi um prazer enorme, viu, pessoal? Eu gostei muito de conversar com vocês, de ouvir vocês. Espero que as pessoas que vão assistir também tenham gostado dessa questão. A gente volta a se falar. O mundo vai... Nós temos que levar o Brasil para frente, carregar esse país enorme
e transformá-lo num país de verdade, né? Num país com identidade, de nação, com menos pobreza, menos injustiça, com menos preconceito, né? Menos racismo, com mais respeito aos recursos naturais, ao meio ambiente. Nós temos devastado o que há de mais rico no Brasil, que são os recursos naturais. Temos devastado irresponsavelmente, achando que vai ganhar dinheiro com isso, e sem saber que vai perder dinheiro, perder oportunidades num mundo que a tecnologia precisa da biodiversidade. Então, eu fico grato, tá certo? Como se diz na Câmara, nas sessões da Câmara, que eu decorei isso aí, pelo menos isso eu decorei, não havendo mais nada a tratar na presente sessão, eu quero encerrar o nosso trabalho. Boa noite para vocês, muito obrigado, gente. Boa noite, vereador, obrigado, valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigada, tchau, tchau. Até logo.